Oi, bem-vindo mais uma vez ao programa Palavra e Família. E hoje o assunto é diferente, é especial. É um assunto que atinge muito mais pessoas do que talvez imaginemos. Uns anos atrás, eu e Davi, entramos nesse mundo de crianças especiais quando tivemos uma neta que tinha várias dificuldades e que nós cuidamos por 2 anos. Foi um aprendizado muito grande, não somente para nós como família, mas para ver reação na igreja, para entender famílias que passam por dificuldades que antes eu não imaginava como era. Então nós temos uma família convidada muito especial, é o Fábio e a Débora com seus filhos, são ex-alunos nossos aqui do Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Fábio foi do nosso grupo familiar pequeno e já há muito tempo nós não nos encontramos, mas convidamos para entrevistarmos e aprendermos um pouco mais desse assunto. Você gostaria de apresentar a sua família, Fábio? Sim, muito obrigado por nos receber aqui, é uma honra. E eu e a Débora, né, estamos casados há 20 anos e Deus nos abençoou com 3 filhos. Nós temos a Tayla, tem 16 anos, a Thalita tem 13 anos e o Daniel tem 9 anos de idade. Como a Carol disse, né, somos ex-alunos daqui do PV. Muito bom, nós vamos então conversar um pouco com o casal em 2 programas. Hoje nós queremos saber mais sobre como podemos cuidar de crianças especiais e o apoio que outros podem dar também. E no outro programa queremos falar mais sobre o envolvimento da igreja, algo que não tem sido muito destacado em nosso contexto evangélico. Então vamos conversar um pouco com o casal. Para essa parte do programa, nós vamos ficar só com o casal e dialogar um pouco mais sobre as necessidades específicas, talvez para começar em dias do politicamente correto. Há várias maneiras que pessoas se referem a crianças que têm necessidades especiais, mas vocês poderiam nos ajudar como é a melhor maneira, como nós devemos, porque as pessoas ficam sem jeito, nem saber como se referir a essas crianças. Sim, então essa terminologia é um pouquinho complicada mesmo, né? Então eu fui atrás aqui no Brasil para saber como que é a melhor maneira de se expressar e eu descobri que é pessoa com deficiência. Okay. Eu tinha relutância com a palavra deficiência, mas eu descobri que esse é o termo que eles usam mais. Se você vai escrever um documento ou um artigo a respeito, é a melhor terminologia. Então, por exemplo, você vai falar da criança com síndrome de Down, né? Então você usa com síndrome de Down, ao invés de falar criança Down. Okay. A gente já chegou a ouvir até Downzinho, né? A maneira carinhosa, às vezes você... Porque isso, geralmente, né? Você está definindo a criança com base na deficiência dela, né? Então, ela, antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa, uma criança que tem aquela deficiência. Então, aquilo não define ela. Então, essa é a explicação que nós aprendemos. A criança com autismo, criança com deficiência visual e etc. E seu filho, Daniel, tem essa síndrome, então a maneira correta é Daniel que tem ou está com a síndrome de Down. Correto. Seria correto. Correto. No Brasil, vocês têm ideia, porque parte do seu ministério hoje é dar apoio, treinar, ajudar igrejas, famílias, mas tem ideia, no Brasil, quantas famílias têm crianças com deficiência? Eu também tive que dar uma pesquisada a respeito para ter números mais reais, né? Então eu fui no IBGE, porque você põe no Google, você acha um monte de fontes. No IBGE diz que temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Aí vai desde deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual. Mas, interessantemente, o autismo não se enquadra dentro da deficiência intelectual. Eu não sei porquê, não sei que critério usaram. Mas eu descobri também que hoje estima-se que temos 3 milhões de pessoas dentro do espectro autista e 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. É uma população muito grande. Assim como nós descobrimos, o nosso programa é transmitido em Libras, que tem sido uma comunidade muito grande, muito maior do que nós imaginamos, e Ricardo e Celina, que tem feito sinais para toda a nossa audiência de pessoas que têm a deficiência auditiva.
quais seriam alguns princípios que norteiam a todos nós no cuidado de crianças, de pessoas que têm deficiência, para nos encorajar e estimular, para ter uma mentalidade bíblica sobre essas situações? Pode nos ajudar nesse sentido? Os princípios seriam exatamente os mesmos, né, na criação bíblica de qualquer criança, seja típica ou seja com deficiência. A única diferença seria talvez a aplicação, né? Porque o objetivo nosso é você alcançar o coração daquela criança e fazer ela entender o que é o certo e errado e como obter de Deus o perdão em Cristo, né? Então, cada criança vai entender de uma maneira, num ritmo diferente, né? E a criança com necessidade, ela precisa de uma linguagem. Então, a verdade é a mesma, só que você tem que traduzir numa linguagem, você tem que ter paciência, como aprender uma língua diferente, né? É um processo para você alcançar ali o entendimento, a mente e o coração daquela criança. Vocês têm feito treinamentos, Débora? Vocês têm feito alguma coisa nesta área? Sim, nada assim nível profissional. Nós começamos, né? O Daniel nasceu, a gente não sabia que ele tinha síndrome de Down. Então, já no hospital foi dado material para a gente, começamos a ler, buscar, né, como cuidar dele, quais as possíveis, né, tratamentos que ele ia precisar, terapias. Mas assim, coisa mais específica, quando a gente viu aquilo como ministério, a gente fez o curso chama Beyond Suffering, do Johnny and Friends, além do sofrimento, né, traduzido. E não só para famílias, mas para começar um ministério na igreja, né? Como começar, como instruir tua igreja, como apresentar tudo isso, né, numa igreja que, né, como nós como pais, nós não sabíamos nada sobre necessidades especiais até que Deus nos deu. Então esse curso ajudou nesse nível, mas procuramos muito, né, levando ele em terapias, conversando com os profissionais especificamente para as necessidades do Daniel. E depois, com 6 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Então, isso, né, muda bastante, principalmente na área de comportamento. Então, a gente buscou mais especialistas nessa área. E, assim, conversando, nós participamos com grupos, né, de outras famílias. Então, conversando com outras mães que já passaram por isso. É difícil achar alguém que tem síndrome de Down e autismo. Então, eu tive que, né, correr atrás. Eu queria saber, eu queria ouvir de outras mães, né? Então, consegui bastante ajuda assim. Então, muito bom. A gente tem feito isso, né? Lendo livros, artigos, conversando com outros. E com toda essa sua experiência, desde que entraram nesse mundo diferente, né? Qual a sua observação das necessidades principais que essas crianças têm? Sim, amor incondicional, né? Amar a criança pelo que ela é e não pela capacidade do que ela tem para te oferecer, para produzir, né? Então, amar incondicionalmente essa criança e o acolhimento, né? Recebê-la como ela entender como ela se expressa, como ela se comunica, né? Então, isso são 2 coisas que a gente pensou na nossa família, né? O Daniel ser acolhido e ser aceito. E as famílias que nem vocês não sabiam, vocês não se prepararam, não estavam prontos, né? Tiveram que correr atrás de muita coisa. Qual é a necessidade principal das famílias que se encontram nessa situação? O que elas precisam, como outras pessoas que não têm uma criança com deficiência, como elas podem ajudar? Qual é a necessidade dessas famílias? Eu creio que, como todo pai, ele tem que aprender a como ser pai, né? Então vai ter que ler, vai ter que pedir conselhos de pessoas experientes, mas principalmente, eu acho que norteia qualquer pai, mas também de pai de uma criança com deficiência, é procurar aprender a respeito da deficiência, né? Entender que existe sim a deficiência, e aquela deficiência não é algo que aconteceu a primeira vez. Então, o que podemos saber, como podemos compreender, o que evitar, o que fazer, mas sempre usando a Bíblia como filtro, porque a palavra de Deus é criador, ele conhece as pessoas com ou sem deficiência, né? Moisés, ele tinha medo de falar porque provavelmente era gago, ele tinha uma deficiência, podemos dizer,
E Deus falou, quem que fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Deus fez, né? Então, Deus conhece o ser humano, Deus conhece o sofrimento. Então, a Bíblia ela é filtro para qualquer treinamento, qualquer livro, qualquer coisa. Então, aprender, evitar ou rejeitar pressuposições ou preconceitos, porque existe muito por aí. Então, quando Daniel nasceu, o que a gente tinha em mente era só preconceito. E veio à mente todas aquelas pessoas, todas as piadas, todos os maltratamentos, os isolamentos, tudo mais que nós vimos ao longo de nossa vida, vemos, isso vai ser para o nosso filho. Então, nós aprendemos a rejeitar tudo que é errado. E outras duas coisas que eu acho que seriam importantes para qualquer família é não deixar o seu filho com deficiência atrapalhar o relacionamento conjugal. Porque eles, como eu aprendi com vocês, né, os filhos são bem-vindos, mas nós somos o primeiro laço. Então, a gente toma muito cuidado, porque é muito tentador você só focar no filho, só focar e esquece do marido, esquece da esposa. Então, priorizar isso e também lembrar que ele tem ou ela tem irmãos e irmãs. Então, nunca tratá-lo melhor porque ele tem necessidade. Então, ele precisa de um tratamento específico, mas não é maior ou menor. Ele é igual, né, para os outros. Outras famílias da igreja, amigos, parentes, os avós, outras pessoas, o que mais ajuda vocês? O que nós podemos falar para pessoas que talvez eles não tenham seu próprio filho ou neto que tem alguma deficiência, mas todos nós conhecemos famílias, nossa igreja tem várias famílias assim. O que mais encoraja vocês por parte de outros para simplesmente continuar firmes, a paciência que é muito grande. Deve ter horas que vocês ficam desanimados, cansados. O que mais ajuda vocês? Não sei se um ou outro queria responder. Eu acho que o que eu, né, quando eu entro na igreja, é conversar direto com o Daniel, né? Ele é uma pessoa, né? Ele não é aquele diagnóstico, ele é uma pessoa. Então, quando né, a gente chega, a pessoa abaixa no nível dele e conversa com ele, isso faz toda a diferença. Né? Não tenha medo de falar com ele, não tenha medo de falar com a família, não tenha medo de perguntar sobre, né, a síndrome de Down ou autismo. Então, falando com ele como uma pessoa, isso faz toda a diferença. Bom, isso vale ouro para mim. Esse conselho é extremamente prático. Para fechar esse programa, nós vamos voltar porque queremos falar mais sobre igrejas. A sociedade tem acordado já faz tempo e toda a política de inclusão de crianças, eu sei que tem erros, tem dificuldades nisso, mas a igreja muitas vezes fica atrasada. E nós queremos ouvir para toda a nossa audiência como igrejas podem acolher e apoiar. Mas vocês poderiam indicar alguns recursos, tanto para famílias que têm crianças com deficiência, como todos mais, para sermos mais sensíveis, investir nessas vidas? Nós selecionamos alguns materiais, que eu vou tentar rapidamente aqui mostrar, e eu marquei para não esquecer, que eu tendo a esquecer, mas o primeiro, obviamente, são as Escrituras, né? Particularmente os Evangelhos, onde você vê como Jesus ele praticou toda a verdade das Escrituras no relacionamento com as pessoas e como ele sempre lidou com as pessoas com necessidades. Então, só olhando isso como um modelo já é base. Eu acho que podemos falar descarta todo o resto, mas isso é base para tudo. Outros livros muito interessantes Deus Me Fez Especial. Esse livro aqui é do Ministério John and Friends. Acho que é publicado, é publicado pela Editora Fiel. Tem o prefácio da Johnny Tada, a própria Johnny Tada. A autora dela é Shonda. E ele fala basicamente, é uma cartilha, um livro em quadrinhos, na verdade, que explica na prática como você podia receber bem uma criança na sua igreja ou numa classe, como preparar as outras crianças para lidar com outros. Outro livro seria Pastoreando o Coração da Criança. Esse não é para necessidades especiais, mas os princípios são para qualquer criança, né? Então, como alcançar o coração dela, esse livro é do Ted Tripp, da Editora Fiel. Muito bom, muito bom. Outro livro que está aqui é Crianças com Necessidades Especiais, eu acho que está aqui. Este é parte de uma coletânea de aconselhamento, né, da Editora Fiel. E esse assunto, esse é escrito por um autor, né, Steve Byers. Ele é pai de um garoto cego
e com outras deficiências. E ele lida nisso usando as escrituras para consolar pais cansados. Então, o cansaço é parte da vida de um pai. Por exemplo, desde que o Daniel nasceu, a gente tem problemas com sono. Isso mostra que a gente ficou um pouco mais velho. Então, e isso é um dos sofrimentos de uma família. E esse pai, ele usa sabiamente as escrituras para servir de consolo. Outra literatura boa é um trabalho acadêmico, né? Eu pedi permissão para o autor, pastor Marcelo Martins. Ele fez um trabalho acadêmico porque ele é pai de um menino com autismo. E esse trabalho acadêmico fala como que o aconselhamento pastoral pode ajudar famílias que têm autismo. É muito, muito interessante. É acadêmico, mas é bem cheio de conteúdo muito bom. E também artigos, né? Desafios do autista a transmitir ao mundo o que sente. Então, a dificuldade de comunicação frustra qualquer pessoa, quanto mais uma pessoa com autismo que não consegue expressar essa frustração. E esse artigo é pela Ultimato, e eu posso mandar o link depois. E nós temos em inglês, né, isso aí em português, temos livros, por exemplo, Why, Oh God, uma coletânea de diversos autores falando sobre o sofrimento, a teologia do sofrimento, né, na Bíblia. E também este livro, que é muito bom. O autor Ted Tripp, ele que fez o prefácio desse livro, e eu soube através dele, num vídeo, que esse livro era muito bom. Essa autora, ela fala do caso dela, que tem um filho com autismo, e que ela usou de muitos recursos, porque ela não queria fugir das escrituras para criar o filho. Ela não queria psicologia, um monte de outros recursos que existem por fora, mas muitas vezes descarta Deus e a Bíblia. Ela queria se manter na Bíblia. Ela sofreu muito com essa busca, mas pela graça de Deus ela conseguiu sucesso, né? E ela indica também outros recursos. E mais dois que são sites, né, que podem ajudar pessoas que têm o mesmo interesse com necessidades especiais e ministérios. everysoulmatters.com, and they have recursos lá que podem ajudar igrejas, pessoas a onde buscar mais material. E mais o último, posso falar mais o último, né? Um recurso que essa autora usou e que nós aprendemos com ela é um grupo chamado, uma organização chamada NACD, é a Associação Nacional de Desenvolvimento Infantil, e logicamente lá nos Estados Unidos, mas eles ajudam pessoas do mundo todo a como ajudar crianças que têm deficiência ou dificuldade de aprendizado, a como superar e como aprender como qualquer pessoa. Então nós temos aprendido muito com isso. Então, são recursos que gostamos de recomendar para os outros. Joia. E, infelizmente, muito desse material só em inglês, só que vocês estão de volta no Brasil agora e eu espero que possam ajudar muito trazendo material assim para nós nesse contexto brasileiro. E o próximo programa nós vamos falar mais sobre isso, como dar apoio, outras fontes, recursos, ideias práticas e bíblicas para que a comunidade, a família de Deus, que é a igreja local, possa dar mais apoio a uma população tão grande e experiências que nós mesmos mergulhamos, mas sem esperar alguns anos atrás. Tudo isso e muito mais no nosso próximo programa. Obrigado por assistir e logo estaremos de volta com Fábio e Débora nessa área.